Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Jeff Simons e no vídeo de hoje nós vamos continuar aquela sériezinha de modelagem de assets relacionados a ferramentas. Hoje nós vamos modelar esta chave inglesa aqui, prontinha para colocar nos seus jogos ou complementar nosso cenário. Se você não viu os outros vídeos da série, vou deixar aqui no card aqui em cima, dá uma olhada lá que tá da hora, hein? E se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreve no botão logo abaixo. Será vídeos de modelagem de personagens, de assets e desenvolvimentos de jogos utilizando a Unreal Engine 5, beleza? Então vamos nessa. Vou confessar uma coisa. Essa chave foi um pouco complicada de fazer. Eu achei que ia ser fácil porque ela não tem muitos detalhes. Me enganei. Burrão! Eu fiz a primeira vez e a topologia ficou, ó, não deu certo. Por causa daquele bendito buraco que tem no meio da peça. Então eu comecei a peça a partir daquele buraco e vocês vão ver que ficou apresentável. Eu comecei a modelagem pelo furo da peça com o plane e dei extrude nas edges, porque assim eu já determino o looping daquele furo, que seria muito mais complicado e chato de fazer se eu fizesse todo o contorno e depois tentasse achar um grupo de polígonos que iria fazer parte daquele furo. A primeira vez deu errado, mas dessa vez deu certo. Eu comecei com os extrudes nos edges e coloquei na referência. Estou usando outra vez aquela ferramenta de retopologia do Blender para fazer os edges. Selecionei o polígono do buraco e apaguei, mas antes de apagar eu dei um reset só para deixar um looping ali. Dentro do modo de edição eu puxei um pouco a ferramenta para frente e adicionei um mirror no eixo Y. Arrumei o corpo da chave e já deixei alguns edges próximos daquele detalhe no corpo da ferramenta. Comecei a fazer a espessura da ferramenta, mas ainda não fiz a parte de baixo da peça. Então antes de completar a simetria eu vou fazer o final da peça. Dou um extrude nos edges da parte de baixo da peça, faço um corte no meio, apago alguns edges e uso a ferramenta de bevel nos vértices para ficar mais arredondado. Subdivido os edges centrais e conecto os vértices dessa parte fazendo um loop em U. Agora é só ajustar conforme a referência. Seleciono os polígonos que vão fazer parte do círculo da parte de baixo da peça. Uso o painel de Loop Tools para deixar redondo. Agora sim eu começo a fechar a peça, seleciono toda a lateral da peça, inclusive aquele círculo lá de baixo da peça e dou um extrude até a simetria. Após fechar a peça, eu adiciono mais um corte ao meio para fazer aquela parte interna próximo ao dente da ferramenta. Adiciono mais loops na parte do corpo da ferramenta e começo fechando toda essa parte e deixo um buraco. Vou pegar o edge que vem do buraco da peça e junto com esse da ponta. Adiciono mais um loop que vai até um dos dentes da ferramenta e começo a fazer alguns hard edges na ponta do dente. Vou selecionar esses polígonos e puxar eles um pouco mais para fora para deixar a ferramenta um pouco mais gordinha. Agora eu seleciono os edges da parte do buraco e dou um extrude para dentro para começar a fechar essa parte. Dou mais um extrude, mas agora é na direção da simetria para fechar essa parte. Vale ressaltar que esse buraco não é fechado. Na ferramenta real é vazada, mas eu não estou querendo fazer uma peça funcional. Eu só quero fazer uma peça que fique complementando o cenário. Agora eu começo a fazer alguns hard edges na parte do dente e do buraco. O fluxo de looping não ficou na direção que eu queria, então eu tenho que arrumar essa parte. Ligo a opção de Auto Merge Vértices, seleciono um grupo de vértices e aproximo. Eles vão se unir automaticamente. Agora eu tenho que arrumar esse fluxo, para isso eu seleciono esses edges até lá embaixo e dou um Subdivide. Seleciono esses dois vértices e dou um Connect Vertex Path e depois um Collapse. Pronto, arrumei esse fluxo. Agora é só jogar eles mais próximo da borda. Continuando a unir os vértices, pois eu quero que essa parte de baixo do dente fique um pouco mais quadrada e a parte de fora um pouco mais arredondada. Agora é só apagar esses edges que fica tudo certo. Adicionando alguns loops, ele deixou a parte de trás do dente da ferramenta um pouco marcado. Então eu preciso deixar o hard edge só na parte de dentro do dente. Então eu seleciono mais um grupo de vértices e dou um Collapse. Nesse círculo também deve ter um hard edge para segurar na hora do subdivide e não se esqueça da parte interna que também deve ter. Faço mais edges para segurar o formato quadrado do buraco. Os edge loops não precisam seguir toda a mesh. Para deixar ele concentrado somente em uma parte, você pode unir alguns vértices. Para fazer o outro dente da ferramenta, eu seleciono um polígono da peça e duplico e depois uso o atalho P para separar o polígono em outro objeto. Agora é só ajustar esse novo polígono que já vem com o Mirror e o Subdivision nos modificadores e ajustar conforme a referência. Agora eu faço uma subdivisão ao meio, seleciono o polígono da parte de baixo e dou um Extrude. Também faço alguns extrudes para frente e para trás. Adiciono alguns hard edges para segurar o formato do dente na hora do Subdivide. Essa parte da frente eu vou modificar o flow dos edges, selecionando
selecionando esse grupo de edge e dando um subdivide nos edges. Fazendo isso, ele vai criar um polígono N-gon, mas para resolver é só habilitar a opção de Auto Merge Vértices, aproximar esse vértice até esse outro vértice na parte de baixo e pronto. Polígonos e flow resolvidos, agora é só aproximar os edges da borda para segurar melhor na hora do subdivide. Adiciono mais alguns hard edges nessa parte de trás do dente e uno os vértices para ficar mais arredondado nessa parte e depois apago o edge central. Quando eu uso a ferramenta de Loop Cut, no meu loop não está indo para o lugar certo e eu preciso alterar o flow desse loop também. Eu preciso forçar um corte selecionando esses edges e dando um subdivide, fazendo o loop e ir para a direção que eu quero. Mas isso não é o final, eu preciso arrumar os polígonos que ficaram errados, como um N-gon que ficou bem escondido. Primeiro eu arrumo esse triangulão que se formou arrastando esse vértice para cima, aproveito e já jogo eles para a borda da mesh, seleciono esses dois vértices e dou um colapse destruindo o N-gon e arrasto todos os vértices para a borda do modelo. Já aproveito e uno também esses vértices porque eu vou fazer um outro corte aqui. Uno a parte de baixo e apago o edge. Outra vez eu preciso forçar um loop selecionando esses edges e dando um subdivide, mas dessa vez eu vou subdividir várias vezes e é só ir colapsando esses edges que eu arrumo a mesh. Esses vértices são inúteis, só estão aqui para fazer nossa mesh ficar muito pesada. Eu não preciso de tudo isso de vértices, pelo menos não para esse modelo. Então eu seleciono esses vértices e uno eles. Os triângulos que ficam com a união deles é só selecionar e apagar. Pronto, está quase finalizado a outra parte da mesh. Eu só vou usar o Sculpt Mode para ajustar na referência. Para finalizar, eu vou arrastar esse dente para longe e aumentar um pouco mais esse trilho. Para fazer essa peça que gira para abrir o dente, eu simplesmente adicionei um cilindro com 12 lados, posicionei dentro daquele buraco e joguei ele para o centro da peça. Vou adicionar alguns loops para segurar a mesh na hora do subdivide. Para fazer aquela espiral, eu vou utilizar uma Curve Spiral. Vou mexer nos valores de turn para determinar quantas voltas será meu espiral, steps, que é a qualidade, e radius, que é o tamanho. O radius growth é caso eu queira deixar em formato de cone, então eu deixo esse valor em 0. Feito nossa espiral, agora é só posicionar em volta do cilindro. Para dar espessura é só ir nas configurações de curve, na aba bevel, adicionar um pouco de depth, só converter em mesh e aplicar um subdivision. Para fazer aquele detalhe central é só selecionar os polígonos que farão parte do centro e dar um pequeno bevel para ter um loop certinho. Ajustar conforme a referência, depois usar só um move para gerar um buraco. Agora é só adicionar mais hard edges no centro para segurar a mesh na hora do subdivide. Antes de duplicar a peça, temos que renomear cada peça para ser feito o bake separadamente no Substance Painter. Lembrando que sempre a peça High Poly deve se colocar um underline high no final. Já vou exportar a peça como FBX. Agora eu seleciono todas as peças High Poly e dou um Duplicate. E sem tirar a seleção da cópia, eu aperto o atalho Ctrl F2 para abrir o menu de Batch Name. E em Find eu escrevo underline high.001 e em Replace eu escrevo underline low. Pronto, todas as peças foram renomeadas. Agora é só reduzir a quantidade de polígonos da peça. Vou começar por essa peça que é um cilindro, que é uma peça mais fácil. Depois eu vou partir para o espiral, é só tirar alguns edges e já tá beleza. Partimos agora para o segundo dente da peça para reduzir a quantidade de polígonos. Por enquanto está bem fácil, e mais fácil do que isso é só um like. Desce a página aí, deixa um like aí na humildade, por favor. Já a peça principal eu apliquei um modificador Subdivide no nível 2 e é por isso que tem muitos polígonos aqui para trabalhar e dei uma trabalheira muito grande reduzir essa quantidade de polígonos. Eu comecei apagando um dos lados para eu não precisar ficar apagando os dois lados. Então eu fiz uma seleção na simetria e apaguei os polígonos. São tantos polígonos que eu nem sei por onde começar. Eu não tinha percebido o erro que eu cometi. Acho que ficou algum N-gon para trás e ficou essa cagada na topologia. Malditos N-gons! A Mesh High Poly tem esse erro de topologia, mas nem vai dar para perceber na hora de fazer o bake. Enfim, mais atenção da próxima vez. Olha só como ficou zoada essa parte. Vamos ter paciência para arrumar um por um. Só lembrando que essas partes arredondadas eu nem vou decimar muito, vou deixar redondas mesmo, talvez tirar um pouco do polígono. Peça finalmente decimada, agora eu vou aplicar todos os modificadores que ficaram nela. Antes de continuar, eu preciso fazer aqueles furos que existem na lateral da chave inglesa. Então eu criei um cilindro e posicionei onde seriam esses furos e duplico para colocar o outro um pouco mais para baixo. Vou fazer um clone desses dois cilindros e posicionar na peça High Poly também, pois eu não havia feito esses furos naquela peça. E sim, estou prestes a aplicar um modificador que vai zoar toda a nossa topologia, o Boolean. O quê? Não acredito.
mas eu vou arrumar isso mais pra frente. Vou duplicar a chave inglesa para eu não perder a peça original. O Boolean ele força um corte na mesma posição em formato do cilindro, e isso cria alguns vértices soltos e vários polígonos N-gons. Ao aplicar o Boolean na peça High Poly, ele ficou com um shader um pouco ruim. Para resolver, eu clonei a peça sem os furos e aplico um modificador chamado Data Transfer. Nas opções do Data Transfer, eu vou em Face Corner Data e habilito a opção Custom Normals. E em Source, ele pede para selecionar a mesh que você quer roubar as normais. Então eu seleciono a nossa peça High Poly que não tem um Boolean aplicada. Depois de aplicar o Source, você deve ir nas opções de Mesh e habilitar o Auto Smooth em Normals. Pronto, o furo ficou bem melhor. Porém a parte interna ficou um pouco ruim, mas isso é por causa do Subdivision. Então é só remover esse modificador que fica tudo beleza. No buraco de baixo o problema de shader ainda persistiu, mas é só selecionar os edges em volta do buraco, apertar o botão direito e selecionar a opção Mark Sharp. Chegou a hora de aplicar o Boolean na nossa peça Low Poly também. Vou fazer uma cópia para manter o original sem o Boolean, e a outra peça eu vou aplicar o Boolean e começar a trabalhar na topologia dela. Aqui é bem mais fácil resolver, é só selecionar os vértices e dar um Connect Vertex Path. E em alguns vértices que estão soltos no buraco, é só ligar a opção Auto Merge Vértices e aproximar os vértices que eles se unem. Peça Low Poly finalizada, agora vamos partir para a UV. Processo bem tranquilo de fazer, né? Deixem aí nos comentários se essa parte de UV vocês gostam ou detestam, porque eu até gosto de fazer a UV dos objetos. Então, como vocês podem ver, eu vou selecionando os edges que eu quero cortar e dou um Mark Scenes para ele ficar com esses edges vermelhos, indicando que a mesh está cortada. Ainda vou fazer alguns cortes na parte de baixo para ocupar melhor os espaços da UV. Parece que está tudo cortado nos lugares certos. Agora é só selecionar toda a peça, apertar a tecla U e selecionar Unwrap. Pronto, parece que a peça foi cortada certinha. Agora é partir para outras partes da chave. Esse espiral tem uma parada bem interessante de aprender. Eu faço um único corte que vai na espiral inteira. Lembrando que essa espiral não tem polígono nas pontas. Eu utilizo o Mark Seam, faço o Unwrap e vocês podem notar que ele ainda fica um pouco torto. Então eu pego esses dois vértices e os alinho na horizontal, pego os de baixo e alinho na horizontal também, pego os dois da lateral e alinho eles na vertical e faço isso do outro lado também. Essa opção de alinhamento fica na UV Align e Align Y caso for horizontal e Align X caso for vertical, beleza? Depois de alinhar somente um polígono, seleciona ele, aperte o atalho L e aperte o botão direito do mouse e selecione o Flow Active Quads. Pronto! Todos os outros polígonos vão seguir esse padrão, ficando melhor para trabalhar. O V de todos os objetos feitos, agora é hora de quebrar um pouco a cabeça e encaixar todas as peças dentro desse espaço UV. Organize as peças para usar a maior quantidade de espaço que tem dentro dessa UV, e se precisar cortar ainda mais sua peça, então faça isso. E foi o caso que aconteceu. Sobrou muito espaço do lado, então eu vou separar a cabeça da chave inglesa e colocar nos espaços que ficaram faltando. E se precisar cortar mais parte, eu vou fazer. Parece que não vai caber dentro da UV, mas vai. É só procurar alguma peça que cabe em outro lugar e ir arrumando. Pronto, nossa peça está ocupando melhor os espaços dentro da nossa UV. Chegou a hora de exportar a nossa peça. Então eu seleciono a peça High Poly, que vai primeiro, escolho o arquivo FBX e nas opções de export eu deixo como Select Object. Senão ele exporta a cena toda e eu não quero isso. E antes de exportar a peça Low Poly, eu tenho que posicionar a peça Low Poly no mesmo lugar da peça High Poly para tirar os bakes certinho. Então eu seleciono toda a peça e zero a localização, que ele vai para o lugar certinho da High Poly. Antes de exportar, eu tenho que adicionar um nome ao material, no caso chave inglesa. Agora sim eu exporto a mesh Low Poly para a gente usar no Substance Painter. Dentro do Substance Painter, já com a peça em cena, eu vou em Bake, retiro todos os materiais, menos o Normal Map e o World Space Normal. Vou deixar um mapa em 2048, nessa opção eu escolho a nossa peça High Poly. Aqui em Anti-Aliasing eu deixo em 8x8 e em Match eu troco Always para By Mesh Name, porque aqui eu tenho várias peças separadas por nome, e clico em Bake Mesh. O problema que deu no Normal Map é a resolução da textura, ficou ruim, mas eu vou tentar amenizar esse defeito com uma textura.
aplico um shader básico de metal, adiciono um fill layer novo, deixo só o Hive Map, aumento um pouco a intensidade, jogo uma máscara preta, adiciono um fill layer na máscara e procuro uma textura de fractal para jogar nessa máscara e fazer alguns detalhes. Crio outra fill layer e faço o mesmo processo, só que agora eu deixo o roughness também. Jogo um ground map na máscara para gerar alguns detalhes a mais. Para fazer os dentinhos eu faço um fill layer vermelho só para saber onde está essa máscara dentro da UV. Encontrando o que é o dente na UV, agora é só adicionar o fill layer de gradiente e repetir várias vezes. Depois é só trocar a cor vermelha pelo Hive Map. Dentinhos finalizados, agora vamos colocar a marca da ferramenta. Marca colocada, agora os últimos detalhes. Vou criar um fio vermelho e jogar um Smart Mask, mas eu percebo que eu ainda não fiz os outros mapas. Então eu volto para o Bake e gero os mapas que faltaram. Pronto, agora o Smart Mask funciona direitinho. Adiciono essa máscara que pega os detalhes da quina e deixo mais desgastado a peça. Gero outra máscara que pega o Ambient Occlusion para fazer sujeira. E agora só faltou um pequeno detalhe no buraco da peça. Peça finalizada, agora é só exportar as texturas para dentro do Blender. Eu escolho o meu preset de Unreal Engine 4 Package e exporto. Voltando para o Blender, eu vou no Shade Editor e coloco todas as texturas que foram geradas no Substance Painter dentro do Shade Editor. O Roughness, Metalness e Occlusion Map eu troco o Color Space para Linear Color. E o Normal Map também eu troco para Linear Color. Adiciono o Node de Normal Map e plugo no Normal Map do Shader. Lembrando do OpenGL do Blender que tem o canal Green do Normal Map invertido. Então para arrumar isso eu tenho que adicionar um Separate Color. Já vou copiar esse Separate Color, pois a textura RGB acima também precisa de cores separadas. Já coloco um Combine Color na textura de Normal Map, plugo o Red no Red, o Blue no Blue e o Green eu tenho que adicionar um Node de Invert e plugar tudo. O Base Color precisa ter um Mix Color, plugar o Base Color no A, trocar o Blend Mode para Multiply, colocar o R do Separate Color da textura RGB no B do Mix Color e plugar tudo no Base Color do Shader, o Green no Roughness e o Blue no Metalness e finalizamos nosso Shader. Sim, a mesh fica com alguns artefatos, mas para arrumar isso é só adicionar um modificador chamado Triangulate e trocar um método para Fixed Alternate que os artefatos somem. Finalizado nossa peça, agora é só colocar ela na escala. Para isso eu crio um box de 20 cm, coloco a peça para caber dentro da caixa e depois é só aplicar todas as transformações e finalizamos a peça. Então finalmente nossa chave de boca ficou desse jeito, prontinha para a gente colocar nos nossos jogos ou complementar nosso cenário. Se possível, deixa o like no vídeo e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no meu canal. Serão vídeos de modelagem de assets, personagens e desenvolvimento de jogos utilizando a Unreal Engine 5. E no vídeo passado eu fiz uma chave de boca, vou deixar aqui no card aqui em cima. Dá uma assistida lá, tá bem bacana também. E deixa aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos, próxima modelagem, que eu vou ler todos. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!